Nós estamos aqui na casa da professora Socorro Laureano, uma professora que lecionou um grande período na Escola Padre Cláudio Pimentel, e nós temos a honra de contar nesses 50 anos com a sua contribuição da história dessa escola tão querida para o povo de Limoeiro. Professora, em que período a senhora lecionou na Escola Padre Cláudio Pimentel? Bem, é um prazer muito grande receber vocês aqui em casa e falar da escola estadual é um prazer ainda maior, porque no estadual eu iniciei quase que a minha carreira a nível de ensino médio, saindo assim de um curso primário, que eu fui formada primeiramente em magistério, e comecei no estadual no ano de 74, final de agosto, setembro, início de setembro por aí. Comecei no estadual lecionando química, física e biologia. E a princípio para mim foi muito difícil, porque eu terminei um curso de licenciatura curta, a minha base em física e em química principalmente não era tão profunda e eu tinha que estudar muito, com turmas de segundo ano e terceiro ano. Então foi um desafio, porque eu já peguei alunos que eram muito bons em física. Eu tive um aluno, por exemplo, que mais tarde foi professor de física, irmão de Carlson, e que às vezes começavam a testar o professor, para ver até onde o professor tinha conhecimento da matéria. E um dos alunos também que eu peguei do estadual, Carlos Alberto, Beto conhecido, que hoje é advogado, muitas vezes eu estava dando aula e ele com um livro de biologia para testar os conhecimentos. E aquilo a gente ficava um pouquinho nervosa por conta de não ter experiência a nível de pessoas assim, jovens, adolescentes. Eu trabalhava apenas com crianças, quarta série primária na época. E aquilo me levava a estudar bastante. Pegava livro de química, de física e de biologia e tinha que me preparar bem para dar conta do recado. Porque quando a gente tem assim uma responsabilidade, quando a gente tem aquele compromisso com o alunado, a gente tem que estar também com conhecimento para que a gente possa repassar e dar segurança também para o aluno, porque o professor inseguro, ele repassa insegurança para o aluno. E naquela época foi um desafio muito grande. Eu lembro que quando eu saía de casa já saía nervosa, mas uma coisa que me deu segurança era a questão da disciplina, porque eu sempre prezei assim pela disciplina em sala de aula. Desde o curso primário, quando eu ensinava no Centro São José, que eu desejava que a turma ficasse em silêncio para poder a gente repassar os alunos. E daí a gente foi aprendendo na sala de aula, porque eu acho que eu aprendi mais na sala de aula, no estadual, com meus alunos, do que na faculdade. Porque a faculdade você tem a obrigação de saber o conteúdo para fazer a prova. Enquanto que na sala de aula não, eu tenho um compromisso maior. Eu estou em contato com pessoas humanas para que eles possam ser futuros cidadãos. É como se diz, um bom professor, um bom cidadão e um bom profissional. E isso eu já me preocupava na época. Não só de repassar o conteúdo, mas de formar o aluno como um todo, em todos os aspectos. Como era, nesse período, a estrutura da escola, assim, na sua organização física, questão de material, o interesse também da gestão, ou quem sabe até do próprio Estado, para oferecer ao professor condições dignas de trabalho? Nós tínhamos muitas dificuldades porque nós tínhamos pouco material didático. A gente não dispunha de material didático nenhum praticamente. Porque nas turmas de biologia, por exemplo, a gente não tinha mapas de anatomia, a gente não tinha gráficos,
a gente não tinha o corpo humano para que pudesse identificar órgãos, sistemas. Então a dificuldade era muito grande. As aulas de química, nós não tínhamos material nenhum. Era só na base da teoria. Química, física, biologia, a gente pegava mais com a teoria. As bancas dos alunos ainda eram os trens, os conhecidos trens. Era uma banca ao lado da outra. Quando um se levantava, às vezes a banca quebrada, o outro caía. Então era uma fila de banca, uma pegadinha na outra. Isso aí dificultava nas provas, porque o aluno ficava sempre ao lado do outro, e isso aí atrapalhava um pouquinho o ensino-aprendizagem. As salas de aula também não ofereciam condições satisfatórias, calor, salas úmidas. Inclusive nós tínhamos uma sala que nós chamávamos de a sala das cobras, porque realmente era lá embaixo, era insalubre, e as dificuldades eram muitas, porque não tínhamos condições adequadas para o ensino-aprendizagem que nós desejávamos. A partir desse princípio em que havia tantas essas dificuldades para o profissional, como era que os alunos faziam para que dessem conta das exigências educacionais? Os alunos, o que eles tinham era só material escrito, porque na época a gente nem tinha mimeógrafo ainda, mais tarde foi que chegaram mimeógrafos e a gente mimeografava e dava os textos. Mas antes era na base, como nós chamávamos, de apontamento. Explicávamos o assunto e depois vamos copiar o apontamento. E a gente não tinha assim dificuldades quanto aos alunos de disciplina, não. Eram alunos que realmente queriam alguma coisa e que hoje prova aí que os alunos que saíram na época são alunos hoje que se deram bem na vida, né? São bons profissionais, nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos vários alunos, professores inclusive, e que hoje também são bons profissionais. Então, apesar das dificuldades que nós tínhamos, os alunos respondiam àquele desejo da gente, que nós tínhamos de realmente o ensino-aprendizagem. Então, isso aí era bom para a gente, né? Era satisfatório. E como era a participação da família no tocante à proximidade com o professor, vendo a escola como um caminho, né, do desenvolvimento? Isso aí eu acho que também deixou a desejar, porque não tínhamos assim muitas reuniões de pais, era uma ou outra por ano. Isso aí não foi assim tão frequente como poderia ser. Então eu acho que a família é importantíssima na educação, porque são os primeiros educadores, são os pais, e a escola é apenas uma continuidade da família. Então faltou assim essa integração família-escola. Eu acho que se nós tivéssemos assim uma maior integração com a família, talvez o resultado poderia ser ainda melhor. Falando de população, a escola estadual, ele recebia alunos de que faixa assim, econômica? Como era de fato essa inserção do aluno dentro da escola? Quem era que tinha o direito de estudar? Nós tínhamos alunos, realmente são alunos de faixa assim, econômica menos favorecidos, né? São alunos que, alguns com uma situação econômica melhor e outros realmente com situação econômica que apresentava dificuldades. Mas nós tínhamos também alunos que faziam magistério no Regina Coeli e à noite faziam científico na escola estadual. Nós tínhamos, por exemplo, a professora Araújo, foi nossa aluna, era aluna do Regina Coeli e aluna do estadual. Lourdes Guerra, também, que hoje é diretora do Centro Nossa Senhora dos Anjos. Gabriela não foi da minha época, mas foi Lourdes Guerra, Araújo, professor Milton, foi também um dos nossos, João Batista, um dos nossos alunos. Então nós tínhamos assim, alunos de situação econômica boa, digo boa assim, razoável para a época. E nós tínhamos também aqueles que tinham dificuldades.
E nós tínhamos um grande número de alunos, porque a sala realmente, a turma de contabilidade, eu não me lembro o ano. Laboratório de informática. Mas era uma turma que tinha, parece-me que, mais de 50 alunos. A senhora se lembra dos cursos que eram oferecidos na escola, assim, naquela época? Pelo menos nesse período em que a senhora estava lecionando? Justamente, eu comecei quando tinha apenas o científico, depois foram cursos profissionalizantes, turmas de saúde e turmas de contabilidade. As turmas de saúde começou em 79, a primeira turma foi de 79. Nós tínhamos uma turma à tarde e uma turma à noite. E nós fomos assim convidados para fazer como um vestibular, foi uma seleção, e passaram o professor Hélio Aquino e eu. Então, nas primeiras turmas as dificuldades foram muitas, porque nós tínhamos apenas 2 professores. Então, imagine o aluno, 5 aulas com apenas 2 professores. Quando Hélio dava 2 aulas, eu dava 3, quando Hélio dava 3, eu dava 2, e a gente procurava assim enriquecer as aulas com estágios. Foi aí que surgiu a ideia de falarmos a direção do hospital. Na época era Dr. Antônio Ramalho, e ele acolheu muito bem as turmas de saúde, tanto a da tarde quanto a da noite, e esses alunos participavam como estágio mesmo no hospital, questão de parto, de curativos. Então eles tinham aula teórica, era atendimento de emergência, tinha anatomia, tinha aulas de nutrição, fundamentos da saúde e as aulas que nós dávamos ainda no hospital. E em seguida, como o Manuel trabalhava no laboratório da Fusan, então nós começamos a conversar com a doutora Valderez, que na época era diretora do laboratório. Ela cedeu material e nós, com muita dificuldade, nós colocamos na escola um laboratório de saúde para fazer exames de sangue, de fezes, de urina. E assim a gente ia tentando passar para os alunos aquilo que não era oferecido ainda na faculdade para nós. E nós temos pessoas como Isabel, que hoje é professora lá em Passira, que o doutor Antônio disse, olha, se eu tivesse condições, eu contratava esta menina para trabalhar no hospital, porque ela tem muito jeito na área de saúde. E hoje nós temos Socorro, que é funcionária do hospital, e que foi justamente da área de saúde, e outros alunos também, que eu não me lembro o nome agora, que ingressaram na área de saúde por conta do curso de habilitação básica em saúde que tinha sido implantado no ano de 79. Conversar com a senhora está sendo um prazer. E o papel de resgatar essa história da escola é justamente o nosso dever. Porque se nós deixarmos isso sem registro, a gente também não tem assim para contar amanhã o que de fato é a escola Padre Nicolau, a importância dela para o povo de Limoeiro. Veja só, as modalidades de ensino que ofereciam eram essas, né? Além do saúde, também tínhamos a turma de contabilidade. E a senhora conhece algum aluno daquele período que hoje em Limoeiro tem negócios através da contabilidade, assim? Nós temos Júlio, irmão de Cessa, que hoje tem um escritório de contabilidade em Carpina. Nós temos também, que foi da turma de contabilidade, nós temos Cassiano, que já ocupou a gerência da Compesa e que hoje ainda trabalha na Compesa, foi da turma de contabilidade, e outros que agora não vêm assim na mente, mas nós tivemos bons alunos que hoje são bons profissionais. Vejam bem, a senhora trabalha, é uma das líderes hoje como líder sindical, tem uma função assim extremamente importante no processo de
humanizar o trabalho do educador dentro desse processo todo. Como a senhora vê a questão da educação, partindo daquele período, aos dias de hoje, em termos de ganhos que a categoria conseguiu com todas as suas lutas? Foi um período realmente de luta. A gente sabe que não foi fácil e não está sendo fácil ainda. Nós tivemos conquistas não satisfatórias, porque nós sabemos que o nosso salário ainda é um salário muito baixo em relação a outros profissionais que têm curso superior. Por isso que a gente vê, assim, muita gente fugindo da educação porque realmente não compensa o esforço, o investimento que fez para ganhar um salário tão baixo. Mas se me perguntasse se eu gostaria de recomeçar como educadora, eu diria que sim, porque foi um período muito bom, rico para mim, e que eu digo que eu aprendi, como eu já tinha dito no início, eu aprendi mais com os alunos do que na própria faculdade, mas que eu iniciaria como professora novamente. E se perguntasse, queria voltar para o estadual, eu diria que sim, porque eu sei que o estadual teve problemas, teve. A gente não pode dizer que foi 100%, porque qual é a escola que não tem problemas? Nós temos uma infinidade de alunos e nós sabemos que as pessoas são diferentes. Em casa, na família, os filhos não são iguais. Um tem um pensamento, o outro já pensa já de uma maneira diferente. Imagine uma escola que na época tinha mais de 1000 alunos. Como a gente teria que tratar, né? Saber lidar com esse grupo de jovens. Mas eu acho que tanto no sindicato, quando eu estava no estadual, comecei a ser sindicalista lá, porque foi lá que a gente iniciou a primeira greve, surgiu na escola estadual, primeiro movimento, e eu lembro que na época Fátima Varela era diretora e que tentou assim reorganizar os professores para que pudessem dar aula, mas que não teve condições. E a partir daquele momento, que foi em 86, a gente continuou lutando por melhores salários, por condições de trabalho dignas até hoje. Então teve um período que eu me afastei por conta de ter me aposentado e depois trabalhar em escola particular, aí a gente fica um pouco afastado do movimento. Mas depois de aposentada da escola particular e da escola pública, a gente está retomando a luta para tentar resgatar tanto aqueles professores que se afastaram, como também conquistar novos professores, não só professores, mas como trabalhadores em educação de uma maneira geral, para que a gente possa pressionar os governantes, seja ele quem for, seja de qualquer partido, para que a gente possa ter dias melhores, para que a gente possa dizer para os filhos, olha, hoje você está numa situação melhor, porque seu pai e sua mãe lutou para isso. Muito bem. Agora, uma questão é muito sensível. Como é que a senhora vê a escola estadual nos dias de hoje? Assim, tendo em Limoeiro, porque se a gente fizer um reestudo em Limoeiro parece que foi uma comunidade, parece não, com certeza é uma comunidade abençoada, com boas escolas hoje. O berço educacional de Limoeiro está muito forte. Inclusive, recentemente, a gente vê a questão das premiações, né, de escolas muito bem-sucedidas. E como é que a senhora vê a questão estadual hoje, a Escola Padre Nicolau Pimentel, dentro dessa conjuntura de modernidade, de contemporaneidade, né, como a gente pode analisar a nível de educação em Limoeiro? Olha, eu acredito que a questão estrutural, a escola estadual está bem preparada. Agora, o que está faltando é um compromisso do governo para colocar professores concursados, né, que sejam chamados, porque o que é que a gente vê na maioria das escolas hoje em dia? São apenas estagiários e são contratos temporários. Eu acredito que no dia que o governo assumir realmente a condição de dar
chance para esses professores concursados que estão esperando há vários anos para que sejam chamados e assumirem aquilo que eles têm de direito, eu acho que a educação do estadual vai melhorar. Porque se nós fizermos um levantamento, a gente vai encontrar uma grande maioria, não que eles não estejam preparados, mas é importante a gente ter professores que tenham vínculo com o Estado, que eles possam estar acatando o aluno, as decisões da escola, de uma maneira mais consciente, de uma maneira onde ele investiu no seu concurso, porque foi feito um concurso. O professor passou por um período estudando, se preparando, pagou para isso e obteve um resultado satisfatório e hoje ele está aí aguardando o chamado para que ele possa assumir aquilo que ele tem de direito e o governo falta com esse compromisso. Então eu acho que no dia que o governo abrir os olhos para a educação de maneira concreta, não com apenas propagandas enganosas, mas que ele possa chamar esses profissionais, são profissionais preparados e que assumam aquilo que realmente é de direito deles. Eu acho que a educação vai melhorar. E o estadual é uma escola penalizada nesse sentido. Porque se nós fizermos um levantamento, vocês sabem disso muito bem, a maioria é de contrato temporário. E se a gente tivesse professores realmente vinculados ao Estado, eu acho que seria bem mais fácil para que eles pudessem trabalhar com esses jovens. Bem, nós estamos aqui com a professora Socorro Laureano, essa bênção de pessoa que é para Limoeiro. E agora, que mensagem a senhora daria à escola, a todos que compõem a comunidade escolar nos seus 50 anos? Não somente para aqueles que estão, mas também para aqueles alunos que foram seus alunos, os seus ex-colegas da turma, e assim. Olha, eu acredito que educação, e quem é educador sempre será educador. Então, para a escola estadual, eu desejo mais sucesso do que ela já conquistou, porque foram várias conquistas ao longo dos tempos, e que ela possa conquistar ainda mais, para que os alunos atuais, que revejam os alunos antigos e que se espelhem naqueles alunos bons, para que possam obter o mesmo sucesso. E eu acredito que eles vão conseguir. A você, aluno, que vai ver essa reportagem, essa filmagem, confie em você mesmo. Você sabe que aluno de escola pública tem competência como qualquer outro aluno. Eu também ensinei escola particular e durante o período que eu ensinava no Regina Célio, no estadual, a gente comparava quantos alunos bons, quantos alunos preparados nós tínhamos comparando com as escolas particulares. Então, a competência do aluno da escola pública é a competência do aluno da escola particular. O que está faltando é que a família acompanhe mais, é que a família estimule mais ainda, para que eles possam chegar ao objetivo que eles pretendem, de serem bons profissionais e que também tenham bons salários. Não somente os salários, mas que sejam também pessoas humanas, que saibam se relacionar com as outras pessoas de uma maneira respeitosa, independente de raça, independente de credo, independente de situação econômica. E aqueles alunos que passaram por mim, como hoje nós temos vários professores da escola estadual, muito sucesso, muita paciência e compromisso que a gente pode ter com a educação para que a gente mais tarde tenha verdadeiros cidadãos, bons cidadãos, como a gente pode dizer, os cidadãos, melhor dizendo, para que a gente tenha mais tranquilidade. Eu posso estar tranquilo se eu tenho uma sociedade tranquila. E a sociedade tranquila depende da educação, é o fator primordial. Então vamos investir, professores, alunos, todos vamos investir na educação, porque nós seremos recompensados. E aqui nós ouvimos a nossa querida professora Lúcia Laureano,
e Socorro. Socorro, né? Desculpa, meu. Socorro Laureano. E a gente agradece a sua participação e fica a mensagem aqui da Rádio TV profmenezes.net, a quem está disponível toda a nossa informação. Nós agradecemos, né, a participação e essa receptividade que vocês sempre têm comigo quando eu chego na escola.